Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ICL de hoje, quarta-feira, 1º de novembro, viramos o mês, né? Viramos o mês, o ano está começando a querer acabar, né? Aliás, está querendo acabar já, de fato, 1º de novembro. Esse ano passou voando, todo ano a gente fala a mesma coisa, né? Mas eu não sei pra vocês assim, mas pra mim esse ano passou voando de fato. O ano tá ainda indo pro finalzinho já, gente. Amanhã, feriado, né? Espero que vocês estejam já curtindo. Quem vai fazer um feriadão, curtindo o clima de sexta-feira, graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aí. Já vejo que tem várias pessoas no nosso chat. Este programa está ao vivo, são 7 horas da manhã, horário de Brasília. Estamos ao vivo em todas as redes sociais e também, principalmente, no YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL Notícias e também no canal do Leandro Demore. Então você vai chegando por aí, vai deixando seu like, vai assinando os canais, vai clicando no sininho, aquela coisa toda. E quem puder, por gentileza, compartilhe este programa também com as pessoas, para que as pessoas saibam cada vez mais da existência deste programa, né? E para que saiam aqui depois do nosso programinha diário das 7 às 8 horas da manhã, um pouco mais despertas, que é o nosso grande objetivo aqui. Bom dia também para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, São Paulo e Grande São Paulo, pela TVT São Paulo e Grande São Paulo, TV aberta, TVT, e também TV aberta, TV Quirimurê lá na Bahia, tá bom? Ó, a gente já tá chegando por aí, muitas pessoas chegando, pessoal de Porto Alegre, pessoal de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Bom dia, Demore, de Oslo. Pessoal de Oslo está aqui também, eu também estou em Oslo. Sim, estou aqui até sexta-feira. Cananéia, São Paulo, Recife, Cumuruxitiba, é isso? Meu Deus, essa cidade eu não conhecia. Pessoal morando em Filadélfia, na Filadélfia, nos Estados Unidos, Morro do Chapéu da Bahia, Porto Alegre, Colombo, Paraná, Uberlândia, Vitória da Conquista, que mais? Que mais? Cumuruxatiba, já li, essa eu já li, já li. Pessoal de Curitiba que nos acompanha também, pessoal de Belém, Lajeado, Rio Grande do Sul, Valinho, São Paulo, Rio de Janeiro, Serra, Espírito Santo, Orlando, Flórida, Guaíba, Rio Grande do Sul, Ponte Nova, Minas Gerais, Cotia, São Paulo, Dublin, pessoal de Dublin também nos acompanhando aí, Foz do Iguaçu, Santo André, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Embu Guaçu, Embu das Artes, Porto, Portugal. Meu Deus, gente, ó, tem gente de tudo que é lugar. Massachusetts, Estados Unidos, muito legal, né? Guaraciaba, Santa Catarina, Guaraciaba, cidade vizinha da minha cidade natal, né? São Miguel do Oeste. Aliás, um beijo pro pessoal de São Miguel do Oeste que nos acompanha por aqui também, né? Tem muita gente lá que me adora, né? E tem muita gente que me adora também, se é que vocês me entendem. Muito bem, ó, galera, ontem pessoal de Estocolmo também, né? Que demais, gente. Tem gente do mundo todo, né? Este programa é um programa global, né? Isso é muito sensacional, né? O fuso horário ajuda muito que pessoas que moram fora do Brasil possam nos acompanhar e muita gente acompanha o Desperta ICL como sendo o seu principal noticioso do dia, né? Porque aqui, afinal de contas, a gente dá um bom resumo do que está acontecendo nas notícias mais importantes do dia, faz uma curadoria especial para vocês e, claro, dá bastante contexto das notícias aqui também, porque eu sempre falo, né, gente, se vocês quiserem simplesmente alguma coisa que apenas leia as notícias para vocês, vocês podem comprar uma Alexa, né? Para que você vai assistir o programa, né? Não precisa assistir o programa. Compra uma Alexa, compra um Google Home, sei lá, um desses aí, e fala: Alexa, leia a notícia para mim do dia, as principais. Daí a Alexa vai ler para você. Agora, se você não quer ser informado por uma inteligência artificial na mão de um Jeff Bezos, você fica por aqui, que aqui é informação humana, né? Aqui a gente produz jornalismo orgânico, né? Aqui este programa é um programa igual ao MST. Aqui nós produzimos jornalismo orgânico, tá bom? Então, se você quer jornalismo industrial, você vai para um outro lugar. Aqui a gente vai fazer outra coisa, tá bom? Gente, ó, antes de mais nada, ontem, quem acompanhou o ICL Notícias primeira edição, olha, foi uma parada emocionante. Eu vou dizer o seguinte: o programa fica gravado, né? Todos os programas do ICL ficam gravados aí no YouTube. Você volta para assistir ontem, se você não assistiu. Ontem, o ICL começou uma vaquinha para ajudar o Renato Freitas. Renato Freitas, para quem não conhece, tá perdendo um monte de coisa, né? Renato Freitas, um deputado estadual do Paraná, um cara espetacular. Já tive o prazer de conversar com o Renato. Apoio o Renato e o que ele representa
desde o surgimento dele na política. Um cara que é perseguido pelas elites locais, estão sempre tentando caçar o mandato dele, estão tentando caçar o mandato dele de novo, agora, aliás, para variar só um pouco. E é um cara que faz uma luta super importante e é um cara que está praticamente sozinho, né? Não sozinho, porque, claro, tem muita gente que apoia o Renato. Agora, assim, no fechamento geral das coisas, o lugar onde ele tá, a maneira como ele se posiciona, e o Renato não baixa a cabeça para as pessoas na Câmara e fora dela que tentam subjugá-lo e submetê-lo todos os dias, para que ele baixe a cabeça, e ele não baixa a cabeça, e faz muito bem. Só que isso tem um custo, claro. Tem um custo pessoal para o Renato, né? Tem um custo emocional para o Renato. E tem um custo financeiro também, claro. Porque o Renato, para além de representar o que ele representa, um cara novo, negro, né? Na cidade que é Curitiba, no estado que é o Paraná, ele é praticamente um peixe fora d'água lá, né? Então, ontem o ICL começou uma vaquinha para ajudar um projeto social que o Renato faça no centro de Curitiba. O Edu Moreira foi lá visitar, fez até uns vídeos muito legais. Os vídeos foram mostrados ontem no ICL Notícias primeira edição e no ICL Notícias segunda edição. E aí o Edu voltou de lá emocionadão, né? O Edu, né? Voltou emocionadão, bombadão, sangue no zóio e falou: porra, vamos fazer uma vaquinha aqui, porque esse centro de acolhida, de acolhimento no Renato, ele acolhe pessoas de rua. A pessoa vai para lá para comer um cachorro quente, para tomar um banho, né? Para conversar, para ser ouvida, para ouvir uma palavra, para tentar se reorganizar na vida. Pessoas que têm problema de dependência química, pessoas que têm questões familiares, pessoas que estão nas ruas por 1 milhão de motivos. E esse lugar é um lugar dentro das suas limitações. O Edu mostrou ontem, por exemplo, tem uma máquina de lavar para uma galera, tem fila. Gente, vejam o programa de ontem. Tem fila na calçada. Por quê? Porque a prefeitura e o governo do estado não estão nem aí para essas pessoas. Não dão conta dessas pessoas. São os indesejados, né? O Renato foi lá e abriu esse lugar. Tem uma máquina de lavar, tem um banheiro com um chuveiro, as pessoas vão lá para tomar banho, fazer higiene básica. E aí o Edu voltou e falou: pô, vamos fazer uma vaquinha para dar uma bombada nesse lugar aqui. Vamos construir outro banheiro, vamos dar uma ajeitada nisso aqui, vamos comprar outra máquina de lavar, vamos conseguir uma grana para pagar a passagem da condução das pessoas que vão lá dar aula de graça, de yoga, de capoeira, psicólogo, gente que vai lá falar com as pessoas, que as pessoas fazem vários trabalhos voluntários lá, mas eventualmente em alguns momentos as pessoas não estão nem conseguindo ir, porque o centro que o Renato montou, às vezes não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus. E aí, gente, olha a paulada que foi esse negócio, tá? Começou, né? O Edu foi modesto, ele botou um objetivo de 150 mil reais inicial. Acho que era 150, né, gente? Se eu tiver enganado, fala para mim aí, produção. Mas eu acho que era 150 reais o objetivo inicial. Botou lá o objetivo, 150 mil reais. E soltou para a comunidade do ICL, para vocês aqui que acompanham nossos programas, né? Que estão colados com a gente, que estão juntos com a gente, né? Porque isso aqui é uma construção coletiva. Todo mundo que está aqui está fazendo parte da mesma ideia. E aí, assim, 100 mil reais chegou em, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Ontem, antes de eu ir dormir, eu tuitei no meu Twitter para chamar de novo as pessoas para a vaquinha do Renato. Já estava, vocês estão vendo na tela aí, arrecadados pela comunidade do ICL. 637 mil reais. Vou falar de novo. 637 mil reais arrecadados pela comunidade do ICL numa vaquinha coletiva, doação de pessoas de bom coração. Como eu brinquei ontem até, né? Tem gente que faz pix para fascista, mas tem gente que tá com o coração no lugar certo, né? A gente tem que comemorar essas coisas também. Eu quis abrir o programa de hoje com isso, porque isso é inacreditável. Não é nem só pelo valor, gente. Se tivesse sido arrecadado 50 mil reais, já seria uma coisa espetacular. Não é isso. É claro que esse valor todo aqui, pô, vai dar um jeito animal lá no centro de acolhida do Renato. Claro, né?
Agora, se fosse 50, se fosse 70, se fosse 100 mil, não é o que importa aqui é o gesto, a maneira como as pessoas se mobilizaram para isso. E aí, um pouquinho antes de dormir, eu fui lá, dei uma atualizada na página, né? Fica aí que a gente vai atualizar a página juntos agora, tá bom? Espera aí, a gente vai fazer juntos. Eu não atualizei a página de manhã para ter surpresa junto com vocês. Então a gente vai ter surpresa juntos aqui, tá bom? Segura aí, ó. Ontem eu tuitei isso aqui, né? 6h48 da tarde, porque é o horário local onde eu tô aqui, né? Mas já era mais tarde no Brasil, 4 horas a mais, né? 637 mil reais. Depois eu fui procurar de novo, um pouquinho antes de dormir. Já tava em 706 mil reais, tá? Aí, um pouquinho antes de dormir mesmo, aquela última olhadinha no celular, tava aqui, ó. Eu parei aqui ontem, tá? 744.518,93. Parei aqui ontem, tá bom? Agora eu vou atualizar a página junto com vocês. Nesse momento, ontem à noite, tinha 9.510 apoiadores. E tinha 744 mil reais. Vamos lá, eu vou atualizar junto com vocês. Atenção aí, ó. No 3, tá? Ó, 3, 2, 1, vamos lá. Atualizando a página. Vamos ver quanto é que tá isso aqui, ó. Ali, ó. 818.967 reais. É um negócio inacreditável. E a meta aqui é a meta Dilma, né? Porque a meta começou em 150, daí bateu, daí sobe a meta, daí começou não sei o quê. Ontem, quando eu fui dormir, a meta já estava em 800. Agora já passou dos 800, a meta já está em 900. Então isso aqui é a meta Dilma. Conforme vai chegando na meta, a gente vai dobrando a meta. Eu acho, aliás, eu acho não, eu tenho certeza que vai chegar em 1 milhão de reais hoje. Gente, isso aqui é histórico. De novo, é histórico pelo valor, claro. Óbvio que é histórico pelo valor. Pouca gente consegue fazer uma mobilização desse jeito aqui, ó. E eu falo por experiência própria, porque durante 5 anos eu fui editor executivo do Intercept no Brasil. Em 2018 nós começamos o nosso financiamento coletivo lá. E em 2019 nós tivemos um salto muito grande depois da publicação da Vaza Jato. Então eu falo com experiência. Eu conheço como funciona financiamento coletivo. Eu toquei essa operação de financiamento coletivo do Intercept durante anos. Anos. Eu sei como as coisas andam, eu sei a dificuldade que é levantar dinheiro, eu sei a dificuldade que é engajar as pessoas nas causas, né? E eu sei também a facilidade que é engajar as pessoas nas causas, por outro lado, quando as pessoas veem a causa com o coração. Isso acontecia muito com o Intercept naquela época. As pessoas realmente se engajavam com o Intercept porque sentiam que ali tinha uma coisa verdadeira. Ali tinha uma coisa que precisava ser feita. Quanta gente me encontrou na rua, me encontrou em aeroporto e falava, Leandro, eu dou para vocês, na época, né? Eu dou para vocês porque vocês fazem um trabalho que o Ministério Público deveria estar fazendo e não faz. Ou que a Defensoria Pública deveria estar fazendo, mas não consegue fazer tudo. Então, o que eu sentia na época, porque eu me perguntava, né, por que as pessoas doam dinheiro para o jornalismo, por exemplo, né? Hoje eu tenho uma vaquinha minha também lá, né? Agora, por que as pessoas, eu como vários jornalistas, né, toda mídia independente tem, né, as suas vaquinhas. Por que as pessoas doam? Porque elas veem ali um valor. Por que as pessoas estão doando para o Renato? Porque elas veem um valor nisso. Elas olham para o que ele está fazendo e não só o que ele representa. Porque o Renato é um cara que representa muita coisa. E quem já ouviu ele falando, quem já viu a entrevista do Renato, é um negócio completamente espetacular. Tem uma entrevista do Renato, inclusive no Sinapse aqui do ICL, né? Entrevista da Roberta e do César. Assistam. Quem já viu ele falando se encanta, mas não é só isso, as pessoas veem valor no que ele está fazendo. É por isso que as pessoas estão colocando dinheiro nisso. E isso vai mudar a vida. Isso aqui é diferente de mandar pix para fascista, né? Tem gente que mandou assim, ó, milhões. A conta do Bolsonaro foi entupida com milhões de dinheiros de pix de pessoas. E aí eu me pergunto, para quê? Qual é a finalidade se não enriquecer o Bolsonaro, pessoa física? O Bolsonaro pediu pix e não vai prestar nem conta daquilo. Ninguém sabe o que ele vai fazer com aquilo. Aqui não, as pessoas estão vendo um valor, estão vendo uma missão.
E isso é muito legal. É espetacular o que está acontecendo. Eu vou dar mais uma atualizada aqui, ó. 818.967 a gente tá, né? Vamos ver se já atualizou. Ó, 823. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Em 3, 4 minutos da gente falando no ar aqui, saiu de 18 para 23. É isso, gente. Tá bom? Ó, eu quero agradecer em meu nome, mas eu posso, claro, imaginar que eu falo em nome de todo mundo do ICL. Isso vai ser falado depois no N1 também. Agradecer todo mundo. Gente, pessoas que doaram R$ 5, não importa, como o Edu falou ontem, o grande barato desse negócio todo é que quando você faz uma doação, mesmo que pequena, para um projeto como esse, que você sabe para onde o dinheiro vai e do modo como ele vai ser usado, mesmo que você faça uma doação pequena, vai lá e faz um Pix de R$ 5, você já se conecta com a causa. Esse é o grande barato, entendeu? Eu faço doações para várias coisas que eu gosto. Eu faço doações para podcasts que eu consumo, podcasts que são de graça, tá? De graça lá no YouTube, mas eu vou lá e dou. Mando Pix, volta e meia, mando Pix. Por quê? Porque eu vejo um valor naquilo. Quando eu tô viajando em voos longos de avião, etc e tal, aqueles podcasts são minha companhia. Me ajudam a passar o tempo, me ajudam a ficar mais inteligente, mais esperto, mais ligado, né? E outras causas sociais também, né? Vou lá, eu e minha família, sempre que a gente pode, vai lá, pum, bota aqui, bota lá. Não é o valor, é você ficar ligado com a causa. Você presta atenção no que está acontecendo. A sua vida fica melhor. Essa é a grande verdade. A psicologia dessa parada, ela funciona muito nesse sentido, sabe? Quando a gente se doa, a gente pode doar o nosso tempo também. Eu já doei ao longo da vida várias vezes o meu tempo para instituições de caridade. Já dei aula de bateria de graça, né? Eu toco bateria de modo amador, mas toco. Já dei aula de bateria de graça para crianças carentes, né? Enfim, vários. Você se sente melhor, a sua vida melhora. Vai por mim, na boa. Quem já doou, muito obrigado. Quem não doou, cai dentro com a gente. Isso aqui é uma causa, cara, olha, vocês se sentirão orgulhosos de fazer o mínimo, porque o mínimo numa causa desse tamanho é o máximo, tá? Eu vou dar uma última atualizada aqui, vou deixar isso aqui congelado no final do programa, eu vou atualizar de novo, tá bom? Vamos lá juntos então, ó. 823. Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó. Ah, não atualizou agora. A vaquinha atualiza, acho que a cada 3, 4 minutos, senão ela fica congelada. Então, vou deixar aqui e no final a gente volta. Tá bom? Espetacular. Muito legal. Cara, isso aqui é emocionante. Emocionante. É para isso que a gente tá aqui, né? Vale tudo esses momentos. Vamos lá então para as notícias do dia. Ciclone extratropical deve atingir o litoral do Rio Grande do Sul no feriado de finados, bastante perigoso, diz o Climatempo. Então atenção se você mora no Rio Grande do Sul e for viajar durante o feriado. Muita atenção, tá bom? Principalmente os aventureiros que gostam, que acham que tem um carro à prova de tudo, né? Se liga na estrada. Começou a chover demais, você tem que parar. Se deu algum problema, abortou o feriadão. Fazer o quê? Tá bom? Não vai se arriscar, né? Não, eu vou mesmo, já reservei a casa na praia e vou perder o dinheiro se eu não for. Bom, antes perder o dinheiro do que perder o carro ou coisa pior, né? Então, atenção, porque, segundo o Climatempo, né, as condições atmosféricas não são favoráveis nesse final de semana. Vamos lá para a revista Fórum. Danilo Gentili é condenado a pagar R$20 mil por gordofobia contra Sâmia Bonfim. O apresentador Danilo Gentili foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a pagar uma indenização de R$20 mil à deputada federal Sâmia Bonfim devido a publicações gordofóbicas contra a parlamentar. A ação movida leva em consideração publicações de Gentili em 2018. É rápido a justiça, né? É rápido. 2018, né? Foi rápida essa. Em uma delas, o Danilo Gentili diz: eu me pergunto quanto do dinheiro que enviamos para a prefeitura a Sâmia Bonfim teria destinado para comprar cheeseburger. É um negócio assim, é uma coisa. Antes de mais nada, o Danilo Gentili, né? É um sem talento, essa é a real, né? O cara só cresceu em cima de ser otário. Estamos de acordo em relação a isso? Se o Danilo Gentili não fosse um otário, ele não teria o tamanho que tem. Ele sabe disso, né? Porque bobo ele não é. Né?
Então, assim, o Danilo Gentili é um cara sem talento, é um cara incapaz de escrever um show de comédia, que ele é comediante, dizem, né? O auto-intitulado comediante, um show de comédia sem ofender alguém desse modo, né? Por que não se preocupa em ofender, sei lá, o Lehmann? Ô, Danilo Gentili, faz uma piada com o Lehmann para eu ver uma coisinha aqui, é pro meu TCC, né? Faz uma piada com os ex-controladores das Americanas. A gente só quer ver uma coisinha aqui. Vamos lá, Gentili. Pega uns patrocinadores do SBT onde você trabalha e faz uma piadinha com eles pra gente ver uma coisa aqui. Né? Não vai, né? Agora, um cara que cresceu em cima de ser otário. Essa é a grande verdade, né? Em outra postagem, em meio ao debate sobre a reforma da Previdência, o apresentador também publicou uma outra piada referindo-se à Sâmia, né? Eu não vou ler isso aqui, tá? Não vou ler. Dane-se o Danilo Gentili, bem feito, pagou 20 pau, demorou, mas pagou, espero que pague muito mais. Há um mês como interina na PGR, decide trocar chefes do MPF pelo país. Essa é a nossa PGR por enquanto, né? O Lula até agora não escolheu um procurador-geral da República, né? É uma coisa que me chama muita atenção, já falei sobre isso aqui, né? Toda a questão em cima dos ministros do STF, quando sai um, tem que escolher outro, tem que botar rápido, porque não sei o quê, porque lá. Gente, saiu o Augusto Aras da PGR e o Lula não escolheu o substituto ainda. Tem lá uma interina. A Eliseta Ramos, já falei em outro programa, inclusive, ela pode até ter mudado de opinião. Não me resulta que tenha, mas pode ter mudado de opinião, tá bom? Agora, quando o Moro foi criticado por assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro, um grupo de procuradores assinou um abaixo-assinado para apoiar o Moro. Ou seja, para apoiar, por tabela, por lógica elementar, o governo Bolsonaro. A Eliseta Ramos é uma das signatárias deste abaixo-assinado, em apoio ao Moro no governo Bolsonaro. A Eliseta Ramos hoje é a PGR. Eu realmente não entendo qual o cálculo que o governo está fazendo em deixá-la neste lugar, né? Há um mês, como chefe interina da Procuradoria-Geral da República, a procuradora Eliseta Ramos decidiu rever a própria decisão de manter na função os atuais procuradores-chefes do Ministério Público Federal nos estados. Inicialmente, Eliseta havia dito que não faria alterações na estrutura do MPF e deixaria as indicações para seu sucessor. A demora na escolha de Lula, no entanto, levou à mudança de posição. A decisão do atual chefe da PGR é relevante porque abre uma disputa de poder no Ministério Público. De um lado, procuradores de perfil alinhado à antiga Lava Jato e ao ex-procurador-geral Rodrigo Janot. De outro, procuradores críticos da operação e próximos ao PGR Augusto Aras. Ou seja, são duas facções, as duas basicamente antipetistas, né? De um lado, as pessoas ligadas ao Janot. De outro, as pessoas ligadas ao Aras. Não parece que tá sobrando muita coisa aí não, né? Nos últimos dias, a Eliseta enviou mensagens aos atuais chefes das unidades nos estados para informar que dará continuidade ao processo de sucessão. Segundo ela, a interinidade está se alongando demais e vários procuradores nos estados vêm pedindo mudanças. E agora teremos uma série de mudanças por alguém que não foi indicado pelo governo, né? Eu não estou entendendo realmente se o governo não está nem um pouco preocupado com a PGR, né? Ou qual o cálculo por trás disso. Nem eu, nem várias pessoas com as quais eu converso. Vamos lá então, vamos lá para a notícia sobre o conflito na Palestina. Israel bombardeia campo de refugiados em Jabalia e deixa pelo menos 50 mortos. Um ataque aéreo de Israel a um campo de refugiados em Jabalia, no norte de Gaza, deixou pelo menos 50 pessoas mortas e cerca de 150 feridas. A informação é do Ministério da Saúde da Palestina. O governo israelense afirmou que o local abrigava atenção, um comandante do Hamas. Eu vou ler de novo. 50 mortos em um ataque aéreo em um campo de refugiados, 150 feridos. Para quem já viu as imagens desse confronto sabe o que são feridos nesse confronto. Quando a gente fala ferido, parece que a pessoa assim, ela arranhou o braço, né? O que vocês entendem quando a gente fala? Teve 150 feridos.
Vocês já viram as imagens que circulam sobre esse confronto, principalmente no Instagram? Tem vários fotojornalistas e videojornalistas em Gaza, independentes e também trabalhando para algumas agências, mostrando o imediato segundo depois de bombardeios. Os bombardeios acontecem, as pessoas correm para lá e filmam. Vocês já viram esses vídeos? Eu não vou mostrar isso aqui, porque realmente é uma coisa que eu, que tô há 25 anos fazendo o que eu faço, já adquiri uma certa casca, né? Porque a gente vê coisa todo dia. Eu passei mal quando eu vi alguns desses vídeos. Eu tô falando de criança sem as duas pernas sendo carregada no braço para dentro de um hospital, tá? Eu tô falando de criança sem braço, de gente escalpelada. Isso é o ferido dessa guerra. Os feridos dessa guerra não é a pessoa que torceu o tornozelo atravessando a rua. Tá bom? Então foram 50 mortos em um ataque aéreo em um campo de refugiados, 150 feridos. Então vocês imaginem pessoas escalpeladas, mutiladas, sem braço, sem perna, sem olho. Tá bom? As que sobrevivem, bebê mutilado, criança mutilado, idosas, senhoras. O que diz o governo de Israel? O local abrigava um comandante do Hamas. Tem as imagens disso aqui, né? Olha aqui, ó. Isso aqui são as imagens da Al Jazeera. Esse aqui é o momento um pouquinho antes do ataque, tá? Olha aqui, ó. Tem um homem falando aqui no meio de um grupo. Vocês observem esse grupo aqui, ó. Olhem na parte alta da imagem. Uma mulher com uma criança no colo, uma mulher sentada numa cadeira com uma criança no colo, um monte de criança ali, ó, de 5, 6 anos, 7, 10, 11 anos, 12, 13, 15, a gente tá vendo ali. Crianças e pré-adolescentes e adolescentes também. Aqui embaixo tem uma outra criança, um monte de senhoras, a imensa maioria aqui, ó, se você conversa aqui, ó, não há homens na roda de conversa. Por quê? Porque a imensa maioria da população de Gaza é composta de mulheres e crianças. Por quê? Porque os homens vêm sendo constantemente, sistematicamente assassinados. Não é por acaso que a maioria da população de Gaza é composta de pessoas e a imensa maioria delas são mulheres e crianças. Então vejam o que acontece aqui. Estão ali, né? Fazendo algum tipo de atividade, passando tempo. Essas, ó, começou o ataque aéreo, todo mundo sai correndo. Olha aí, ó, evacuando, claro, né? Tentando proteger as pessoas. Cada um correndo para um lado. E aqui é o resultado. Quem não quiser assistir, não assista. Eu vou deixar esse vídeo aqui, tem 1 minuto. Vocês vão ter uma ideia do que aconteceu nesse ataque. Isso aqui, tudo com a desculpa de matar uma pessoa. Isso aqui são corpos jogados no chão. Todos esses sacos brancos são corpos jogados no chão. Tá? Essas imagens não são nem de longe. Olha aqui, crianças, pessoas chorando em pânico, né? Possivelmente várias dessas crianças, obviamente, perderam pai e mãe. Então isso aqui é uma indústria da morte e de fabricação de órfãos. Os hospitais completamente atolados, né? E essas aqui, gente, são light. Isso aqui tá light. Quem tem acompanhado as imagens do confronto, olha só, isso aqui é a explosão da bomba e isso é o que acontece em torno. É uma catástrofe humanitária. Isso aqui possivelmente é um pedaço de um corpo, né? E esses são os nossos bravos colegas jornalistas que estão lá, né? Todos os dias. O porta-voz do exército israelense deu uma entrevista sobre esse ataque. Eu vou colocar um pedacinho da entrevista aqui. Eu vou pedir para o Pedro Falcão colocar um pedacinho para a gente. Pedro, deixa tocar 1 minuto só. E daí, em 1 minuto, você pode me colocar de novo no ar, tá, Pedro? Atenção, a entrevista está em inglês. Vocês fiquem aí, é 1 minuto, é rápido. Quando voltar, eu vou traduzir a entrevista para vocês. Tá bom? Isso aqui é uma entrevista que foi dada pelo Tenente Coronel Richard. We were focused again on a target, a senior commander, Wolf, and we'll be updating you with more data as the hour moves ahead.
But even if that Hamas commander was there amidst all those Palestinian refugees who are in that Jabalia refugee camp, Israel still went ahead and dropped a bomb there, attempting to kill this Hamas commander, knowing that a lot of innocent civilians, men, women, and children, presumably would be killed. Is that what I'm hearing? That's not what you're hearing, Wolf. We're focused on this commander, again, who you'll get more data who this man was, killed many, many Israelis. We're doing everything we can. It's a very complicated battle space. There could be infrastructure there. There could be tunnels there. We're still looking into it, and we'll give you more data as the hour moves ahead. But you know that there are a lot of refugees, a lot of innocent civilians, men, women, and children in that refugee camp as well, right? This is the tragedy of war, Wolf. I mean, as you know, we've been saying for days, move south. Civilians. Bom, rapidamente, tradução, tá? Resumo. O jornalista da CNN pergunta para o porta-voz do exército israelense: vocês sabiam que naquele campo era um campo de refugiados cheio de pessoas, principalmente mulheres e crianças? Nós vimos o vídeo que eu acabei de mostrar aqui. Vocês viram o vídeo? Quantos homens tinha naquele vídeo? 3, 4. A imensa maioria das pessoas que estão ali são mulheres e crianças, muitas delas órfãs. Resposta do porta-voz do exército de Israel: sim, nós sabíamos, mas entre aquelas pessoas nós tínhamos a desconfiança de que tinha um líder do Hamas. O jornalista pergunta de novo: tá, mas vocês bombardearam mesmo sabendo que poderia atingir? E aí o porta-voz do exército de Israel responde: essa é a consequência da guerra, né? Nós temos pedido para as pessoas migrarem e saírem dali, mas infelizmente as pessoas não saem. Sim, as pessoas não saem porque elas não têm para onde ir, até porque a fronteira está fechada por vocês. E, aliás, as pessoas não têm obrigação nenhuma de sair dali. Isso, aliás, é ilegal, é um crime de guerra. Nenhum exército pode expulsar pessoas em massa de regiões. Isso é proibido pelas convenções de Genebra, porque até na guerra há regras. Então, assim, é deliberado. É deliberado. Olha, eu nunca respondi nenhum comentário sem noção aqui do nosso chat. Eu vou responder hoje, tá? Tem um cidadão comentando aí, Laércio Moretti, colocando a bandeira de Israel, né? Laércio, vamos fazer o seguinte: se eventualmente, tá? Em algum dia, e eu torço para que não aconteça. Aliás, não deve acontecer, né? Porque pelo seu perfil, né? Não vou julgar, mas pela sua cutis, tudo, o senhor deve morar num lugar bacana, né? Mas se o senhor nascesse numa outra vida, senhor Laércio, né? Ou até mesmo num pesadelo que o senhor tenha, eventualmente a polícia da sua cidade pode imaginar que tem um criminoso no seu bairro. Eu posso imaginar que o senhor acha ok que a polícia bombardeie o bairro inteiro e mate 50 pessoas para pegar esse criminoso, né, senhor Laércio? É isso que o senhor está defendendo aqui, caso o senhor não tenha se dado conta disso, né? A melhor saída para pessoas como essas é, de fato, a ignorância, porque todo o resto são palavras que nesse momento aqui, essa hora da manhã, fica bastante difícil, né? Segurar a língua para falar, né? Então eu posso imaginar que as pessoas que estão apoiando isso apoiariam, né? Posso imaginar que as pessoas que estão apoiando isso apoiariam que a polícia bombardeasse a casa deles caso houvesse suspeita de que um criminoso se esconde na casa das pessoas. Então, o senhor Laércio, se um dia, eventualmente, né, houver uma suspeita de que tem um bandido lá na casa dele, eu imagino que ele vai achar, ok, tudo certo, que passe um helicóptero por cima e jogue uma bomba na casa dele para arrebentar a casa, matar um monte de gente, porque, afinal de contas, suspeita-se que tem um criminoso lá dentro. Gente, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Vocês estão brincando com a vida de pessoas. Gente inocente que está sendo massacrada. São mais de 8.200 mortos em 3 semanas de bombardeio incessante. Pessoas mutiladas todos os dias. Tem gente que o coração virou pedra, né? Virou pedra, né? Ou, no limite, é sociopata. No limite, eu imagino que a pessoa tem um problema sério, de fato, né? Precisa de tratamento real, né? Tenho até medo com o que possa acontecer com as pessoas que moram perto de uma pessoa dessa,
né? Cuidem-se aí, viu? Se você é vizinho do Laércio, a hora que ele estiver caminhando pela calçada, você atravessa a rua, tá? Desculpa, galera, você sabe que eu nunca respondo esse tipo de coisa aqui, mas olha, é revoltante ver isso aqui nos comentários, né? Vamos lá, então. A fronteira de Rafah com o Egito é aberta para a saída de estrangeiros. A fronteira foi aberta pela primeira vez, né? Lembrando que quem está controlando essa fronteira é o exército israelense, portanto, as pessoas que estão presas ali não conseguem sair de Gaza, estão presas por conta de uma ação do exército israelense. Isso foi confirmado ao ICL em entrevista exclusiva que foi feita aqui no ICL Notícias, primeira edição, pelo embaixador brasileiro em Israel. Isso é uma decisão, ele falou claramente, aspas dele, a decisão de abrir a fronteira de Gaza com o Egito é uma decisão militar que deve ser tomada pelo exército de Israel. Essa decisão foi tomada hoje pela primeira vez. Há aqui imagens, olha aqui, ó. Tem imagens das pessoas conseguindo sair pela primeira vez, elas estão passando dentro daquele galpãozinho ali, ó. Tá vendo? Ó, as pessoas estão se acumulando ali, entrando naquele galpão, que é uma espécie de aduana, né? Um centro de triagem. Vocês vejam que está passando, obviamente, pouquíssima gente, por enquanto, pouquíssima gente, e os brasileiros que estão lá na fronteira ainda não passaram. A expectativa é que haja mais aberturas para estrangeiros nos próximos dias. Ao todo, são 34 pessoas que aguardam para cruzar a fronteira, né, brasileiros, para pegar um voo para o Brasil. Perdão, são 34 pessoas. São 24 brasileiros e seus familiares palestinos que estão em processo de imigração. Estão lá presos ainda. Como disse o Chico Pinheiro ontem no ICL Notícias, segunda edição. Essas pessoas, neste momento, são reféns do governo de Israel. Né? Então, fala-se dos reféns israelenses que foram pegos pelo Hamas, que são reféns, né? E que defendemos aqui que devam ser devolvidos para suas famílias. Óbvio, lógico, tem que falar o óbvio aqui, né? Porque tem gente que às vezes a coisa não chega, né? Então a gente gasta metade do programa, a gente gasta aqui para falar o óbvio. Mas vamos deixar uma coisa clara aqui. Neste exato momento, o exército de Israel mantém 24 reféns brasileiros presos em Gaza. Porque a decisão de abrir a fronteira com o Egito, como falou o embaixador israelense do Brasil, o brasileiro em Israel, em entrevista aqui para o ICL, a decisão de abrir a fronteira é uma decisão militar de Israel. Então, se esses brasileiros estão presos lá, estão presos por conta de uma decisão do governo de Israel. Muito bem, Bolívia rompe relações com Israel e Colômbia e Chile convocam seus embaixadores após a ofensiva de Gaza. Isso tudo aconteceu ontem, tá? Vamos mostrar aqui rapidamente Colômbia e Chile, os seus presidentes publicaram nas redes sociais, inclusive isso, né? Chamaram os embaixadores. Isso é um primeiro passo para você romper eventualmente relações, né? Isso é um movimento de diplomacia. Quando você chama o seu próprio embaixador para o seu país, né? Você está chamando ele e está dizendo assim, não, eu quero ouvir o meu embaixador porque eu só confio no que ele me falar sobre você, né? Então eu tenho um embaixador lá em Israel. Isso aqui quer dizer o seguinte, atenção Israel, eu não confio mais no que você está falando. Eu preciso ouvir da boca do meu próprio embaixador, tá? É um gesto diplomático, simbólico, né? Um primeiro passo para um eventual rompimento de relações entre os países. A Bolívia já radicalizou e já rompeu as relações. Vamos mostrar aqui, então, rapidamente o vídeo de 1 minuto da embaixadora boliviana, né? Anunciando da chanceler boliviana anunciando o rompimento de relações com Israel. Vamos lá. Viendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual, como se ha manifestado, hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza, que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos.
Rechazamos el hostil tratamiento israelí hacia los responsables internacionales de brindar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, a quienes se les está impidiendo el visado para el trabajo que la comunidad internacional les ha delegado. El Estado Plurinacional de Bolivia comparte la posición del secretario general de las Naciones Unidas, como lo expresamos en la nota verbal, quien condenó en el Consejo de Seguridad de este organismo internacional las violaciones claras al derecho internacional humanitario e hizo un llamado al alto al fuego en la Franja de Gaza. Muito bem, então tá aí o vídeo oficial, né, do anúncio do rompimento de relações. Ontem acabou o período de presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Até ontem, a atuação do Brasil em relação a esse caso da Palestina foi exemplar, tanto na repatriação dos brasileiros que estavam em Israel, quanto agora na tentativa de assistência aos brasileiros que estão presos em Gaza, presos pelo exército de Israel por uma decisão militar de Israel, né? Quanto na tentativa de negociar a abertura de corredores humanitários, um cessar-fogo e a devolução dos reféns. Não logrou êxito porque o governo dos Estados Unidos vetou, né? Mas foi uma atuação exemplar. Agora, talvez, haja necessidade de um segundo movimento. Será que não é hora de o Brasil chamar também o seu embaixador em Israel, como fizeram Chile e Colômbia? Talvez não seja um momento drástico de romper relações. Não é isso, né? Agora, será que não é a hora, agora que o Brasil não depende mais dessa concertação entre os países, dessa posição de presidente do Conselho de Segurança, será que não é hora do Brasil tomar a frente também, dar um passo à frente, como deram o Boric e o Petro, e chamar um embaixador como uma sinalização para Israel? Fica a pergunta no ar. Eu acho que é. Eu e, aliás, muita gente acha que, né? O Chico Pinheiro falou isso ontem, aliás, no programa também, né? Bom, enquanto algumas pessoas ficam botando bandeirinha de Israel nos chats por aí, né? Zombando da morte e do mutilamento de pessoas por aí, após a primeira remessa, o MST planeja mandar 100 toneladas de alimentos para Gaza. Famílias assentadas de todo o país participam de ação solidária. Entre os alimentos enviados nesta segunda-feira, por exemplo, estão leite, arroz, farinha de milho, tudo produzido pelo MST enviado para Gaza. Alguns postam a bandeirinha para apoiar um genocídio. Outras pessoas enfiam a mão na terra para produzir alimento para as pessoas que têm fome, né? Como eu sempre falo, cada um gasta o seu tempo como o coração manda. Bom, vamos lá. Lá do iclnoticias.com.br, o portal de notícias do ICL, você não sabe o quê? Você não sabe que o ICL tem um portal de notícias? Mas minha amiga, mas meu amigo, iclnoticias.com.br, coloca aí já nos seus favoritos para você poder acompanhar as notícias do Brasil e do mundo todos os dias. É um portalzão mesmo, tá? Portalzão tipo UOL, tipo G1, essa coisa aí, tá? Tá recém começando, tem tudo ali. Então, se você tem hábito de ler notícias, pega o hábito de ler notícias no ICL Notícias. Não tem propaganda para... Como é que é? O Pedro Falcão não tá comigo aqui, não dá para fazer piada, né? Ô, Pedro Falcão. Não tem propaganda para Menta Bilal, não tem. Não tem. Podia ter, mas não tem. Não tem propaganda, como é que o Edu fala da erva indiana, né? Como é que é? Chá indiano, chá chinês, sei lá. Não sei. Não tem o comprimido, não tem aquela propaganda. Você não vai acreditar o que aconteceu com esse ator da Globo, né? Sabe? Essas que você clica achando que é notícia e é propaganda. Não é que nem aqueles sites que você entra que você não sabe mais nem onde é que tá a notícia, né? Você entra, tem 612 banner, né? Tem 40 coisas piscando, né? Se a pessoa tá meio embaralhada, a pessoa tem um AVC olhando. Tem site que você abre e a pessoa tem um AVC olhando o site, né? Não tem nada disso. É uma limpeza, assim, uma delícia, né? Smooth, como diz né? É bem smooth de navegar. Aqui, ó. Olha que lindeza. Limpinho, não tem nada não, né? Legal. Gente, o TSE condenou o Bolsonaro pela segunda vez. A gente tinha falado sobre isso na semana passada aqui, né? Tinha a possibilidade de o Bolsonaro ser condenado, ficar inelegível, né? Inelegível ao quadrado, o Bolsonaro agora. Foi condenado pela segunda vez. Dessa vez por uso político
de atos oficiais, que foram os atos do 7 de setembro, né? O Bolsonaro usou as comemorações do 7 de setembro para fazer atos declaradamente políticos, né? E aí o TSE condenou o Bolsonaro de novo. O que acontece agora para o Bolsonaro? Nada, porque a pena não duplica. O Bolsonaro segue inelegível por 8 anos. Mas a grande novidade dessa história toda, que foi uma reviravolta em relação à semana passada havia uma expectativa de que o Braga Neto ia se livrar dessa história. No entanto, Braga Neto também foi condenado ontem e ficará inelegível até 2030. E isso bagunça de... Primeiro, parabéns. Parabéns. Isso aqui é a Agenda 2030 do Braga Neto, né? Agora o Braga Neto tem uma Agenda 2030 para chamar de sua, né? Inelegível até 2030. Primeiro que a notícia é espetacular, né? Porque esse cara, ele tá envolvido em coisa ruim da política brasileira há muito tempo. E tava passando assim, né? Nem me viu. Nem tava passando assim, ó. Assim, ó. Sabe? Sabe aqueles desenhos do Pernalonga, que o Pernalonga faz a... Era o Pernalonga que fazia saída rápida pela direita, né? Tava fazendo isso. E segundo, que bagunça bastante as eleições no Rio de Janeiro, porque o Braga Neto tinha os auspícios, né? A ideia, né? O desejo e apoio suficiente, inclusive, financeiro, para ser prefeito do Rio de Janeiro. Então o TSE condenou nesta terça-feira, portanto, também conhecido como ontem, por 5-2, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, pelo uso eleitoral do 7 de setembro de 2022, e também condenou o Braga Neto, que era vice na chapa e concorreu à reeleição. A decisão do tribunal frustra os planos políticos de Braga Neto, que, entre outras possibilidades, era cogitado como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Bolsonaro e Braga Neto ainda terão que pagar multas de R$425 mil, Bolsonaro, e R$212 mil Braga Neto. Braga Neto se deu mal nessa porque o Bolsonaro pelo menos conseguiu convencer um monte de trouxa a fazer pix para ele, né? O Braga Neto acho que ficou meio sozinho nessa história aí, viu, general? Não caiu o pix não aí, né? Então, agora, claro, né? A coisa vai se reorganizar. Eventualmente cabe um recurso aqui, um recurso para o STF, a ver como a coisa se desenha, né? Não parece que essas decisões em relação à inegibilidade do Bolsonaro e agora, no caso do Braga Neto também, serão revistas. Não parece, né? Tudo pode acontecer, mas não parece. Ou seja, finalmente alguma coisa parecida com justiça em relação ao Braga Neto, né? E queria, aliás, mandar os parabéns aqui pro pessoal do site do clnoticias.com.br, né? Pela sábia decisão de não ficar usando general pro Braga Neto, né? Braga Neto, eu vou repetir, Braga Neto não é general. O Braga Neto, no limite, é general da reserva. Mas olha assim, ó, eu já nem usaria mais isso, tá? Aqui não tá no título, né? Porque se você vai olhar na imprensa comercial, você vai ver, seria tribunal frustra planos de general Braga Neto. General Braga Neto. Primeiro que não é general, não comanda tropa nenhuma, não é general. Então não é. Né? General da reserva é o passado do cara. O Braga Neto é um político. É um político. Eu dou o exemplo do general Etchegóin sempre aqui, né? O Etchegóin não é mais general. Que tropa que comanda o Etchegóin? Nenhuma. Então não é general. O Etchegóin, ele tem 4 empresas. 4 CNPJs diferentes. De empresas que fazem, sabe o quê? Inclusive em sociedade com outras pessoas, inclusive em sociedade com Jungmann. Lembram do Jungmann? Ministro do Temer, aquela coisa toda? O que fazem as empresas do Etchegóin? Elas fazem relações entre o poder público e o privado. Sabe como é o nome disso? No Brasil não é regulamentado, então parece uma palavra feia, mas eu estou falando aqui, tecnicamente o nome disso, lobby. Lobby. Então, o Etchegóin é um empresário do ramo do lobby, ele não é general, né? Então, assim, eu peço toda vez, vamos dar uma limpada nessa história, porque fica botando essa moral num lugar que eles não
Não é, né? Quando você fala o general Etchegóin, não, o empresário do ramo, né, de lobby, o lobista Etchegóin. Então, parabéns pro pessoal do site do CL Notícias aqui que não tá, né, botando essa bola de general toda hora. Vamos mostrar rapidamente um vídeo do Alexandre de Moraes votando para inelegibilidade do Bolsonaro? Bora lá. Patética e triste para o Brasil, uma cena que foi veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido para fazer campanha. Ele faz a apresentação agora para o presidente, né, e aí dá o início ao desfile. Né, então é o primeiro elemento de desfile. Na sequência a gente via ali também depois os veteranos, né, uma representação. O Xandão tem uns dias espetaculares, né? Eu gostei da pausa, né? Do seu verde periquito. É bom demais, né? Muito bem. Ó, os periquitos aos poucos estão, né? Estão indo para daqui a pouquinho vão começar a ir para a gaiola, né? Esses periquitos a gente quer ver na gaiola. Vamos lá, vamos seguir aqui. Operação clandestina da Polícia Militar de Santa Catarina espanca moradores de rua de Itajaí. Cerca de 30 pessoas foram obrigadas a deixar a cidade e caminhar a pé até o município vizinho de Balneário Camboriú. Corregedoria da Polícia Militar investiga a ação que não foi autorizada e, segundo a PM, foi feita por iniciativa própria da guarnição da PM. Os caras pegaram 30 pessoas que estavam em situação de rua, fizeram as pessoas caminhar de uma cidade até a outra, pela estrada, e há relatos de maus tratos em relação a essas pessoas. Aí, a jornalista Dagmar Spaltz divulgou isso, né? Jornalista lá de Santa Catarina, que trabalha no site ANSC. Aliás, uma das poucas jornalistas de Santa Catarina que faz um trabalho correto, muito bom, né? A Dagmara, porque é difícil o cenário lá, vocês podem imaginar. E aí descobrimos esse caso por conta da denúncia dela, né? A Corregedoria da Polícia Militar vai investigar o envolvimento de policiais em uma operação clandestina que levou mais de 30 pessoas em situação de rua da cidade de Itajaí para o município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A ação ocorreu na madrugada de ontem e as vítimas relataram espancamentos com cacetetes. A informação, portanto, é da colunista Dagmar Spaltz. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens e mulheres caminhando em fila indiana pela BR-101. Segundo o comando do 1º Batalhão da PM em Itajaí, a operação não foi autorizada e feita à revelia pelos policiais. Em nota, a PM informou que não se tratava de uma operação policial institucional e integrante do planejamento prévio, tendo sendo feita à revelia e sem o conhecimento do comando do batalhão. De acordo com a Dagmar Spaltz, a informação da operação clandestina chegou à Secretaria de Assistência Social de Balneário Camboriú ainda na madrugada de ontem. As vítimas relataram terem sido abordadas nos bairros Matadouro e no São Vicente, em Itajaí, e foram obrigadas a andar a pé por uma BR de uma cidade até a outra, escoltadas pela polícia. Isso é de um banditismo inacreditável. Essa é mais uma notícia, como eu sempre falo aqui, para as pessoas que acham que vão combater o crime com a polícia, né? Esse pensamento concreto, como diz o César Calejon, né? Que crianças de até 3 ou 4 anos têm, né? A e B. Isso e aquilo, né? O bom e o mal. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos combater o crime, né? Tem político que parece o Sérgio Moro falando, político de esquerda, inclusive, né? Vamos combater o crime como? Vamos combater o crime com a polícia. Aí só nessa semana a gente tem a notícia de que Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu fuzis do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, depois vendeu para o 3º Comando Puro. Foi lá, fez uma apreensão de fuzis de uma facção do tráfico e vendeu para outra.
Polícia Civil do Rio de Janeiro. E agora a notícia de que uma guarnição da PM decidiu ir em 2 bairros de uma cidade de Santa Catarina chamada Itajaí, juntar 30 pessoas e fazer com que elas caminhassem até Balneário Camboriú para despejá-las lá, sob maus tratos e espancamento de cacetete. Então nós vamos combater o crime com a polícia. Boa sorte, viu? Boa sorte para quem tem esse pensamento binário. Enquanto não se desmantelar o crime dentro da polícia, as coisas só tendem a piorar. É preciso fazer uma limpa na polícia, no Brasil inteiro, civil e militar. Expurgar os corruptos, os sádicos, os bandidos, expurgar essa gente toda. Tratar os doentes, porque há muito policial doente, principalmente doenças psíquicas, psiquiátricas, por conta da pressão da profissão. Né? Não é fácil ser policial. Não é nada fácil ser policial. É uma das profissões, uma das piores profissões que tem para a cabeça da pessoa. Para a pessoa de bem, né? Para a pessoa bacana, a pessoa não fica legal, não. Então é preciso olhar para a polícia antes de mais nada, gente. Você não vai resolver nada se não olhar para a polícia. Olha o absurdo dessa notícia. Sabe o que vai acontecer aqui? No limite, vocês querem apostar? Eu vou acompanhar isso aqui. Eu vou até mandar uma mensagem para a Dagmara depois, que aliás é minha amiga. Para a Dagmara lembrar de me dar um toque quando sair a punição desses policiais. Eu vou apostar. Vai rolar uma punição administrativa. Uma coisinha ali. Uma puxadinha na orelha. Vai rolar Ô, pessoal, pô, aí não, né? Pô, aí, ô, pessoal, não, aí, pô, meio demais isso aí, né? Ô, aí exagerou, né? Segura lá. Querem apostar que vai rolar isso? Eu vou me surpreender, eu vou ler a notícia no ar aqui, se for alguma coisa diferente disso. É realmente impressionante, é chocante, né, gente? É chocante. Bom, o pessoal que nos acompanhou pela TVT, pela TV Quirimurê e também pela Rádio Brasil Atual, muito obrigado pela companhia de todos. Agora o programa a nossa rede está se dissolvendo, né? Se desmantelando. Na verdade, o que acontece? A nossa rede, neste momento, ela entram os comerciais, né? Os intervalos, e depois a nossa rede vai ser retomada, porque também o ICL Notícias primeira edição vai para a rede toda, tá? Então, muito obrigado a todo mundo e nós voltaremos amanhã, possivelmente, né? Amanhã é feriado, aliás, tá bom? Beijo para todo mundo e tchau. Olha, quem ficou com a gente até o fim aqui, gente, primeira coisa, rapidamente, vai começar daqui a pouquinho o ICL Notícias primeira edição, daqui a 3 minutos, então vamos rapidamente voltar para a vaquinha do Renato Freitas, vamos ver o númerozinho que está aqui. Para quem não pegou o começo do programa, o ICL está fazendo uma vaquinha, né, um financiamento coletivo para ajudar um centro de acolhimento de pessoas de rua, que o Renato Freitas, esse queridão, esse cara brilhante, esse cara é um cara inteligente, amoroso. O Renato Freitas é um cara que tem todas as qualidades que a gente pode imaginar que um ser humano bacana tenha, né? O Renato Freitas, um cara trabalhador, um cara preocupado com o outro, um cara que, assim, para nossa sorte, está no momento histórico certo, no lugar certo, e a gente tem que apoiar ele, porque ele está quase sozinho, né? Aquele antro de cobras lá, onde ele trabalha lá como na Assembleia do Paraná, né? Que a todo momento estão querendo derrubar ele de lá. Então, ontem começamos uma vaquinha aqui. O Edu foi visitar o centro lá do Renato, em Curitiba, no centro, e voltou com sangue nos olhos e falou, vamos fazer uma vaquinha, vamos botar uma meta ambiciosa, 150 mil reais para ajudar lá a fazer um outro banheiro, botar um outro chuveiro para as pessoas tomarem banho, melhorar a cozinha, comprar outra máquina de lavar a roupa, porque as pessoas vão lá para lavar a roupa, ajudar a pagar a condução das pessoas que vão para lá, etc e tal. Já estamos em 823 mil reais. Eu vou repetir, 823 mil reais. Então, para fechar o programa de hoje, a gente vai dar a última atualizada aqui na vaquinha do Renato e depois vamos para o ICL Notícias primeira edição, tá bom? Vamos lá então. 823 mil, vamos ver quanto é que tá aqui agora. Pum. 836 mil. Pronto.
Já deu um up, né? Só do começo do programa até agora, já subiu o que aí? Uns 25, 30 mil reais, né? Em uma hora. Gente, é espetacular. Muito obrigado a todo mundo que doou, tá? E parabéns pra gente. Isso aqui é uma coisa de comunidade mesmo. Eu fiquei muito orgulhoso ontem, fiquei emocionado, chorei. Falei pra galera do grupo do WhatsApp lá, o grupo do ICL, que tive que até que sair do lugar que eu tava aqui, porque fiquei emocionado mesmo. Fiquei mesmo. Fazia tempo que eu não ficava tão emocionado com uma coisa legal, né? Tá bom? Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Este foi o Desperta ICL, quarta-feira, 1º de novembro, 7h59 da manhã. Está começando o ICL Notícias, primeira edição. Tchau. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento? Atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.